Muito boa noite, senhores, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fúria e Tradição no YouTube. No vídeo de hoje faremos mais um react, dessa vez a uma resposta, uma possível resposta que justifique o porquê o casamento da Cíntia Chagas chegou ao fim. Há 2 dias atrás a internet foi abalada por essa notícia que o casamento dela durou apenas 3 meses. E fizemos uma análise de uma participação dela em um podcast antigo, onde nós traçamos todo um comportamento psicológico feminino específico que já indicavam vários red flags que demonstram que qualquer relacionamento futuro que essa moça tenha vai ser fadado ao fracasso, porque é a personalidade dela e a forma que ela interage romanticamente no mundo. A gente precisa aceitar como as pessoas são e evitar nos relacionar com pessoas assim para que a gente possa proteger o nosso próprio coração. Então, essa moça colocou na plataforma dela uma resposta, a Cíntia compartilhou na própria plataforma e vamos fazer uma análise comportamental sobre o porquê as mulheres reagem dessa forma. E é muito triste o que a gente está vendo nas mídias sociais da Cíntia, a quantidade de mulheres problemáticas, carreiristas, tudo concordando com ela. Existe um feedback negativo na vida das mulheres. A mulher tem um comportamento errado e todas as outras mulheres apoiam esse comportamento errado. No vídeo de hoje entenderemos o porquê analisando isso aqui. Então fiquem aí e vamos começar. Então vamos para o vídeo. Esse povo que tá criticando a Cíntia Chagas nunca casou, nunca morou com macho, não. Você já morou com macho? A Cíntia Chagas casou e eis que o casamento dela foi mais rápido. A primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte: o que os estudos mostram? Ela falou, você já morou com macho? O que os estudos comprovam muito claramente? As mulheres que vivem em um regime de coabitação com o homem, elas estão morando com o homem, tendem a ser muito mais infelizes e insatisfeitas com a relação do que uma mulher casada com esse homem. Então, frequentemente, você vai ter mulheres muito traumatizadas falando assim, você já morou, como ela está falando aqui, já morou com um homem, já morou com um macho, sabe como é que é difícil? Tudo isso é uma consequência das escolhas. Quando a mulher escolhe viver em um regime de coabitação, a felicidade dessa mulher desce muito, cresce a sua infelicidade e ela vive em um constante estado de insatisfação. Então, não é questão que os relacionamentos não dão certo, desde que sejam feitos da forma correta. Se você, moça, vai colocar um homem dentro da sua casa, você vai ver com um homem dentro da sua casa, você vai ser infeliz. Por isso porque o casamento muda todas as perspectivas do relacionamento, cria vínculos que não são alcançados em outra modalidade de relacionamento. Por isso que o casamento é muito mais do que uma união civil, mas é uma união metafísica que une 2 em 1. Vamos continuar. Do que tom de anão. Você entra lá nos comentários do negócio dela, do casamento dela, é só mulher descendo a lenha, coitada. Acabando com a raça dela, porque ela divorciou do rapaz há 3 meses que casou. Aí eu te pergunto, minha querida, você que tá aí criticando, você nunca foi casada com macho, não? Você nunca botou um macho dentro da sua casa? Não, a moça é bonita, rica. As mulheres, mais uma vez, ficam infelizes e traumatizadas porque elas realmente colocam um macho dentro de casa. Se elas tivessem passado pelo rito e pela toda a sacralidade do casamento, a experiência que elas teriam com o casamento seria muito diferente dessa que elas estão tendo agora. Só que a moça não consegue perceber isso. Interessante, inteligente, pessoa inteligente. Coitado, fez a campanha do moço todinho, política, pelo que eu entendi. Vocês acham mesmo que na primeira vez que ela levantou de madrugada pra ir no banheiro, que ela pegou aquela tampa da privada ali levantada, aquela toalha molhada em cima da cama, você acha mesmo que a primeira vez que ela falou pra ele, tá lá na gaveta tal, na 3ª gaveta do guarda-roupa, que ele foi lá, olhou, não achou, e depois ficou pedindo pra ela ir lá, ela achou e quis esfregar na cara, você acha mesmo que ela precisa passar por isso? Presta atenção, gente. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Ela está falando que vocês acham mesmo que o homem deixou a toalha molhada em cima da cama, a tampa da privada levantada? Você acha que ela precisa passar por isso? Ela tem que acabar o casamento! Uma loucura. São pequenas coisas que podem ser resolvidas com uma conversa, sabe? O casamento é isso. O casamento é você melhorar o outro naquilo que o outro precisa ser melhorado para que alcance toda a maximização das suas potencialidades. Eu sou um homem melhor hoje por causa da Vanessa. A Vanessa é uma mulher melhor hoje por minha causa. Porque nós corrigimos aquilo que precisa corrigir no outro.
né? Não há motivo algum para acabar um casamento por causa de uma bobagem dessa. É muito pequeno. Mas a questão é, por que isso é tão comum entre as mulheres? Qualquer coisa, se muitas vezes uma amiga vai conversar com a outra, perguntar sobre o que deve fazer, pedir uma orientação sobre algum problema que esteja acontecendo no casamento, a primeira coisa que outra mulher vai falar é isso: ele não te merece, acaba esse casamento, esse cara é ruim, ele não presta, você merece coisa muito melhor do que isso. Por que elas agem dessa forma? Isso é por uma questão muito psicológica específica das mulheres. As mulheres estão a todo instante, isso inconscientemente, tá? Estão a todo instante procurando nas outras mulheres do seu convívio sinais de falta de lealdade. As mulheres vivem em um constante estado de preocupação se aquelas outras mulheres que ela tem amizade e gosta, de fato são amigas dela de verdade. Os homens não são assim. Os homens, eles não estão tão preocupados, eles apenas têm amigos fiéis. A psicologia dos homens é muito diferente. Eles têm amigos fiéis, eles fazem coisas juntos, saem juntos, mas eles não estão preocupados em vigiar o outro para tentar encontrar alguma coisinha que justifique as desconfianças que ele tem. Quando acontece, os homens têm conversas sérias, se não resolve, os homens acabam a amizade de vida que segue. As mulheres não, elas estão em constante estado de sondar o outro, a outra no caso, para achar algum erro no comportamento dela. Então, se as mulheres têm essa desconfiança constante uma das outras, elas também têm armas para se proteger dessa desconfiança constante. Qual é? Elas tornam as coisas pequenas, elas fazem catastrofização, elas tornam em coisas gigantes e fazem de tudo para punir qualquer pessoa que tenha feito mal à amiga da pior forma possível. Porque essa é a forma das mulheres demonstrarem lealdade uma pelas outras, tentando destruir a vida de qualquer um que tenha ferido a amiga. Então, por isso que coisas tão pequenas como deixou a toalha em cima da cama, a toalha molhada em cima da cama, a amiga já fala, é pra acabar, ninguém tem que aguentar isso. É a forma psicológica feminina de demonstrar lealdade a outra mulher. Ela tá tentando demonstrar, olha, esse cara, isso tudo são processos inconscientes. Esse cara que te fez mal, agora ele é meu inimigo. E a minha função da vida agora é destruir esse cara para te proteger. Tanto é que os estudos comprovam, tá, que um dos fatores principais que levam uma mulher a ter amizade com alguém é perceber se esse alguém está disposto a tornar dele pessoalmente os inimigos dela. A coisa que a mulher mais procura, isso mais uma vez, são questões inconscientes. Tá? Ela não está tendo consciência do que está acontecendo. A coisa que a mulher mais procura nas amizades são aliados para destruir os inimigos dela. Então por isso que essa moça tem esse tipo de comportamento. Ela fala isso, não tem que admitir. Claro que são coisas pequenas. Qualquer pessoa sã, racional, normal, íntegra, vai perceber que isso é uma coisa muito pequena para levar a um término. Não precisa divorciar por causa disso, seria conversado. Essa moça provavelmente quer demonstrar algum tipo de lealdade a Cíntia, então está tendo esse comportamento e faz essas bobagens. Tá? Mas por que os homens deixam a toalha em cima da cama? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, os estudos... tem um relato muito interessante de uma moça que fez a transição, vocês sabem o que eu penso, mas eu não posso falar aqui por causa das regras da plataforma. Ela fez a transição para o masculino. E essa moça começou a tomar vários hormônios para que masculinizassem o corpo dela. E o que aconteceu nos relatos foi muito interessante. Ela fala que começou a perceber o mundo de uma forma totalmente diferente. E isso levava ela a uma certa euforia. E não era bom como ela gostaria. Ela começou a perceber que as cores eram muito mais vívidas. O vermelho era muito vermelho, o azul era muito azul. Não existia mais o degradê, as tonalidades do vermelho. Tudo era vermelhão. Ela percebeu que não conseguia dar atenção a várias coisas como antes. Ela prestava muito atenção em algo. Ela teve a capacidade de desenvolver um super foco em determinadas coisas. Mas isso fazia com que ela perdesse a visão do todo. Ela começou a dar respostas curtas. Ela não queria mais conversar, mas falar como sempre foi comum a ela como mulher acontecer.
E ela estava infeliz com essa transição que ela estava fazendo, precisou de várias ajudas psicológicas. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: homens e mulheres vivem em mundos totalmente diferentes. A nossa realidade em que estamos inseridos são realidades muito diferentes um do outro. Só que as mulheres não entendem isso. As mulheres acabam pensando que a realidade e o mundo que um homem vive é o mesmo dela, mas não é verdade. A nossa visão, nossa audição, nosso comportamento, a forma que nós interagimos é totalmente diferente. E essa moça começou a descobrir isso quando começou a fazer o tratamento de testosterona. A testosterona modificou, rearranjou várias partes do cérebro dela, da visão dela, que fizeram com que ela se deparasse finalmente com a realidade do que é ser um homem. E isso dificulta pra gente em determinadas áreas e facilita em outras. Como homens, nós somos feitos para o combate, batalha, perseguição, caça, enfrentamento. As mulheres não. Isso é muito bom para essas áreas, mas é muito ruim para uma vida doméstica. Em que sentido eu estou falando isso? Por exemplo, um dia, tem um caso que eu já falei com vocês na Folha de Tradição da plataforma. A Simples e Bela um dia me pediu para pegar as meias azul turquesa do Heitor que estavam na gaveta de meias. E isso eu fiquei assim, azul turquesa. Aí quando eu abri a gaveta tinha vários tons de azul. O que é azul turquesa? Pro homem existe azul escuro e azul claro. Pronto. Não sei o que é azul turquesa. Porque a visão do homem, ela não tem a capacidade de ver em degradê como a mulher tem. A mulher consegue enxergar com muita facilidade vários tons de azul. O homem não. Então, isso dificulta o homem achar determinadas coisas. Uma outra coisa que dificulta também é que ela citou, né, do armário. O homem vai no armário e pergunta: meu amor, cadê tal coisa? Ela tá no armário. E o homem fica, não consegue enxergar, não acha e fala: amor, não tá aqui não. Aí ela vem e acha. Por quê? A visão do homem, ela é muito mais focada. Nós temos uma visão que nós chamamos de visão em túnel. Isso é excelente para combate e caça, para mirar em coisas, para se desviar de coisas. Entretanto, nós não conseguimos ter uma visão tão ampla quanto a mulher. A mulher tem uma visão muito ampla. Aqui eu já não consigo enxergar. Uma mulher normalmente enxerga o que está acontecendo nesse momento aqui. Então, quando o homem se depara procurando alguma coisa dentro do armário, ele precisa ficar virando a cabeça, que é a visão em túnel, em foco, ele precisa ficar virando a cabeça para achar. E ele vai ter muita dificuldade de encontrar isso. A mulher simplesmente olha, ela consegue ver o todo com muita facilidade. As definições já está aqui, pega. Algo que estava na frente do homem e não conseguia enxergar. Isso é a diferença de homens e mulheres. Isso não é ruim. Nós somos adaptados para determinados lugares e situações que as mulheres não são, e está tudo bem. Isso não é motivo para criar uma situação ruim. Porque as situações ruins que o comportamento feminino gera dentro do casamento, e gera, o homem tolera. Por que as mulheres não podem tolerar? Porque elas precisam levar isso da pior forma possível, ou tentar pensar que o homem é infantilizado. Homens não são. E essa dificuldade de visão do homem também se transporta para o homem ter um vício feio. Isso é uma coisa realmente que o homem precisa mudar. Largar as coisas no meio. O cara chega, né? E vai largando as coisas. O sapato num canto, a meia no outro, a mochila em tal lugar. E as mulheres detestam isso. Acham que os homens são bagunceiros. Não é questão de ser bagunceiro. É que isso, evolutivamente falando, tem uma resposta também. As mulheres evoluíram para ser forrageadoras. Elas catavam frutas nos locais. Então, apesar da noção espacial da mulher ser muito ruim comparada do homem, o homem tem visão espacial muito melhor, noção espacial muito melhor do que as mulheres, em uma coisa elas fazem muito melhor do que os homens. Elas conseguem saber exatamente onde está cada coisa, ainda que esteja todo espalhado na casa. A mulher consegue ter a noção disso tudo. Isso é uma herança do comportamento feminino de saber em quais arbustos distantes tinham as frutinhas certas para alimentação. Então, isso é engraçado que você vai ver isso em ação hoje, quando a mulher faz compra no supermercado. Um dia com a Simples e Bela, né, a gente foi fazer compra, nos primeiros momentos que a gente estava casado. Como ela faz compra no mercado? Ela pega uma coisa naquela prateleira, depois vai naquela outra seção, depois na outra seção, depois naquela lá, depois volta na primeira, depois vai pra lá. O homem considera isso um caos. Mas a mulher consegue fazer isso.
O que eu converso com ela quando eu vou no mercado com ela é: não, vamos fazer o seguinte, a gente vai para uma extremidade do mercado e fica passando de corredor em corredor e vai pegando conforme nós vamos passando. Isso facilita a minha vontade de estar no mercado fazendo compra. Mas a mulher faz isso. O homem não consegue fazer isso dentro de casa. Aí qual é a forma adaptativa do homem saber onde estão as coisas dele? Fazendo bagunça. Ele cria um rastro. Ele cria uma trilha de coisas que ele vai deixando, que ele sabe que se cumprir essa trilha novamente, porque o homem é focado, ele sabe que aquele é o caminho comum dele, ele vai achar tudo aquilo que ele precisa. Tem até uma brincadeira, foi feita uma brincadeira numa mídia social de vídeos curtos, que é o seguinte: a mulher, quando queria se vingar do homem, né, ela tirava as coisas do lugar. Por exemplo, pegava o desodorante dele, em vez de ela tirar dali, ela simplesmente botava atrás de outro. E o cara, isso era o suficiente para o cara não conseguir achar mais. Isso deixava o cara com raiva, nervoso. Ou então botava a chave dele dentro da mesa, tirava de em cima da mesa e botava dentro da gaveta. Isso é o suficiente para o cara perder as chaves. Então esse comportamento masculino são adaptações que nós temos em função do nosso comportamento, do comportamento que nós tínhamos durante toda a evolução humana. Nós somos feitos para combate, para caçada. Isso não é motivo para a mulher achar que o homem está tentando maltratar ela, o homem está tentando ser infantil com ela, o homem não recebeu os ensinos corretos, não. Uma outra questão também, né? A mente do homem, ela, como eu disse, ela é muito focada, ela é feita para sistematização, enquanto a mente feminina é feita para empatia. Por que o homem larga a toalha em cima da cama? Porque ele está preocupado e focado no trabalho que ele tem que ter. Enquanto a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não. O homem é focado nas missões. Isso facilita muito a vida do homem. Por isso que o homem, de modo geral, produz muito mais do que a mulher. Os homens são muito mais especialistas que a mulher. O homem produz muito. A mulher produz menos. Ainda que eles tenham o mesmo trabalho e a mesma formação, competência. Então, o homem, quando ele está focado em ir para o trabalho e ele está pensando em tudo que ele precisa fazer, em tudo que ele vai desenvolver no trabalho, ele acaba não dando atenção para todas as outras coisas e para o todo. Então, frequentemente, ele acaba esquecendo a toalha em cima da cama. Mas é porque ele está focado na missão que ele tem que fazer no final do dia. Não é de forma alguma algo que denote uma infantilidade ou falta de organização. Não. É apenas a mente masculina. Mas vamos continuar, né? Ouvindo aqui o que essa moça tem a dizer. Nós que não é bonito, não é rica, não é inteligente, não é independente. O macho faz alguma coisa pra gente dentro da nossa casa, a gente já quer matar ele, excomungar, já pega as malas, já fala pra ele, pega suas coisas, vai embora dessa casa, soma aqui que eu não quero ver sua cara nunca mais. É experiência. É o que eu disse. É a forma feminina de demonstrar lealdade às outras mulheres, é tentando destruir os desafetos dessa mulher, ainda que seja algo que pudesse ser facilmente resolvido. Ela tá tentando falar: é meu inimigo agora, eu vou destruir ele por você, minha amiga. Morar com um homem na mesma residência é traumática mesmo. Eu entendo ela, eu tô no meu lugar de fala, que o meu também durou 3 meses, viu, Cíntia? Beijo. Cara, gente, eu Cíntia aqui em Kardashian, pelo amor de Deus. Aí você acha mesmo. E uma coisa interessante, né? As mulheres frequentemente militam em causa própria. As mulheres erradas gostam de defender o comportamento errado das outras. Por quê? Assim se justificam. Se todas tiverem o mesmo comportamento errado, o comportamento errado deixa de importar. Afinal de contas, se tornou normal, se tornou a norma. Então, ela vai se sentir confortável fazendo essas maluquices que ela gosta. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte: isso não justifica o término. Isso não justifica ser uma separação, um divórcio. Esse comportamento é feminino tóxico, né? Para usar a porcaria do termo woke, né? Militância aí. Mas está totalmente errado. Isso é uma disfunção, é um não entendimento sobre o que é o conceito real e maior de casamento. Isso aqui é uma visão narcisista infantilizada de uma mulher. Isso é uma menina, não é uma mulher de verdade. As moças têm que ter muito cuidado com o que elas consomem, porque naturalmente o que você vai encontrar pela frente são pessoas tentando te convencer de que isso aqui é normal. Isso aqui não é normal. Não sigam por esse caminho, moças. A Cíntia Chagas errou. Ela errou e veio errando durante anos em sua vida. E ela está encontrando esse pessoal que está dando força a ela. Mas esse pessoal tem interesses escusos nisso. Eles querem tornar
os erros, a normalidade, para que eles se sintam bem com eles mesmos. E assim a voz que os acusa simplesmente se silencie. Sou Felipe Chaves, esse é o canal Fúria e Tradição. Sejam meus alunos da comunidade Brefúria. Tudo que eu falei aqui, nós já temos e-books e aulas explicando de forma aprofundada, e todas as fontes são citadas lá para vocês investigarem por vocês mesmos, tá certo? Abraço, pessoal.